Ao terminar a Grande Guerra, a Alemanha ficou ligada a um tratado que anulava quase tudo o que a tinha convertido em potência. Mas sob essa aparência de país vencido, foi organizada uma operação meticulosa. Engenheiros, diplomatas e empresários conservaram o que restava de sua maquinaria militar. Em fábricas camufladas eram projetados canhões. Na União Soviética, instrutores alemães treinavam pilotos. A República de Weimar legalizou pouco a pouco o proibido, usando a estabilidade econômica como desculpa. Quando Hitler chegou ao poder, o mecanismo já estava em movimento. Só precisou acelerá-lo. Em poucos anos, aquela nação desarmada voltou a ser uma ameaça militar para toda a Europa. Desde os contratos secretos da Krupp até os foguetes lançados de Peenemünde, tudo seguia um mesmo objetivo. Como conseguiu uma nação vigiada e arruinada recuperar seu poder militar sem ser detida a tempo? Enganar para sobreviver. O plano secreto. Quando a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes em 1919, suas forças armadas foram desmanteladas na teoria. A infantaria foi reduzida a 100 mil homens sem artilharia pesada, a aviação militar foi proibida e foi estabelecida uma comissão aliada para controlar o cumprimento. Mas desde o primeiro momento, o Estado-Maior alemão traçou um plano para evadir cada cláusula. A estratégia não era resistir abertamente, mas manter a aparência de cumprimento enquanto se reconstruía, peça por peça, a máquina de guerra. Essa reconstrução não seria visível. Far-se-ia em silêncio, repartida entre instituições disfarçadas com aliados inesperados e estruturas administrativas feitas para enganar. Nos meses posteriores à assinatura do tratado, o governo alemão criou organismos cuja função não era explícita. Um escritório civil assumiu a produção de certos materiais industriais, outro encarregou-se da supervisão técnica de infraestruturas e outro ainda começou a investigar inovações em aeronáutica. Nenhuma delas usava termos militares. Em aparência, eram entidades de reconstrução econômica ou de engenharia civil. Mas, na realidade, canalizavam fundos para experimentos armamentísticos, armazenavam armas escondidas ou treinavam pessoal sob outros nomes. Um dos métodos mais eficazes consistiu em esconder fábricas inteiras dentro de consórcios privados. Empresas que antes fabricavam projéteis reconverteram sua produção para artigos civis, sem alterar nem seu pessoal nem seu equipamento. A firma que produzia canhões Krupp passou a desenhar maquinaria agrícola, mas nos seus armazéns permaneciam as peças originais. As autoridades sabiam que os inspetores estrangeiros visitariam certas instalações. Por isso, criaram duas categorias de plantas: as visíveis, prontas para ser examinadas, e as encobertas, que se camuflavam como depósitos de peças, oficinas de reparação ou centros de capacitação técnica. Em vez de cessar completamente a atividade, as linhas de montagem transformaram-se para fabricar produtos civis que podiam ser reconvertidos com facilidade em material bélico. Um tubo hidráulico podia servir como corpo de projétil, e um vagão ferroviário, com ligeiras modificações, podia tornar-se numa plataforma de artilharia. Os engenheiros conservaram planos e procedimentos prontos para reativar a produção militar assim que recebessem a ordem. O transporte foi outro setor-chave. Com o pretexto de manter operativa a infraestrutura ferroviária, o Reich reservou trens especiais para deslocar materiais militares sem declarar. Mesmo nos anos mais vigiados, locomotivas saíam de fábricas de aço com vagões fechados etiquetados como carga técnica, que na realidade continham peças de aviação ou componentes de artilharia. Os destinos eram pequenos depósitos afastados das rotas convencionais, onde o material era descarregado e armazenado por unidades civis do Ministério das Obras. Paralelamente, a formação de pessoal era disfarçada em academias técnicas ou centros de treinamento industrial. Oficiais aposentados ministravam cursos sobre mecânica, química de explosivos ou navegação aérea. Os alunos não usavam uniforme nem insígnias. Aos olhos de qualquer observador, eram técnicos em formação. No entanto, o currículo seguia as diretrizes do antigo exército imperial. As aulas incluíam balística aplicada, comunicações codificadas e manobras de implantação rápida. Em 1920, Berlim estabeleceu uma estrutura de dupla administração. Por um lado, existia o aparato visível do Reichswehr reduzido, com suas limitações oficiais.
Por outro, operavam redes autônomas vinculadas a grupos industriais, sociedades patrióticas e associações de veteranos. Essas redes atuavam como intermediárias logísticas, financeiras e técnicas para manter uma continuidade operacional. Não era um exército paralelo, mas uma extensão camuflada do anterior. O Ministério da Defesa alemão eliminou qualquer documento que pudesse sugerir continuidade com o passado militar. Os novos registros foram preenchidos com termos ambíguos. Em vez de artilharia, falava-se em equipamento técnico especial. Em vez de simulações de combate, usava-se exercícios de resposta industrial. Essa manipulação semântica se estendeu até às exportações. Vários lotes de armas eram declarados como ferramentas de perfuração ou peças de maquinário pesado. Internamente, cada peça era contabilizada com um código alternativo. Um canhão podia ser registrado como instrumento de pressão de precisão e um depósito de munições como armazém de elementos compactados. Até as rotas ferroviárias eram traçadas em mapas diferentes para os transportes encobertos. Os funcionários sabiam que se tudo fosse documentado sob categorias civis, não haveria como demonstrar uma violação direta. O ocultamento também abrangeu a aviação. Embora a Alemanha tivesse proibido desenvolver forças aéreas, mantiveram-se múltiplos programas sob a desculpa de fomentar a pesquisa científica. Planadores, aviões sem motor, eram usados como veículos de prática e várias empresas privadas ofereciam cursos de voo recreativo. Mas por trás desses treinamentos estavam antigos pilotos militares, ensinando manobras de combate sem se identificar como instrutores do Estado. Os contatos internacionais desempenharam um papel-chave. A Alemanha estabeleceu vínculos com empresas na Suécia, Suíça e Países Baixos, países que não estavam sujeitos a inspeções aliadas. Por meio de convênios de cooperação industrial, conseguiram enviar planos, patentes e protótipos para fora do país. Assim, quando a produção em massa fosse retomada, não seria necessário começar do zero. Os projetos já estariam testados e armazenados em locais seguros. Também se explorou a colaboração encoberta com o Exército Vermelho. Nos anos posteriores à Revolução Soviética, estabeleceram-se contatos discretos com comandantes do novo regime. Ambas as nações, isoladas pelas potências ocidentais, compartilhavam o interesse de desenvolver tecnologia militar sem interferências. A partir de 1921, delegações alemãs começaram a visitar bases em território soviético para avaliar possíveis locais de treinamento conjunto. Embora essa colaboração não tenha se concretizado de imediato, os primeiros passos foram dados nesse período. Enquanto isso, a opinião pública na Alemanha oscilava entre ressentimento e indiferença. Muitos cidadãos sabiam que existiam esforços para contornar o tratado, mas preferiam não questionar. Os partidos nacionalistas defendiam o rearmamento como forma de restaurar o orgulho nacional e os moderados o toleravam como necessidade estratégica. As inspeções aliadas, embora regulares, raramente detectavam violações graves. Os inspetores enfrentavam documentos alterados, explicações ambíguas e uma atitude geral de cumprimento formal que ocultava uma infraestrutura paralela. A partir de 1923, a estratégia atingiu maior sofisticação. A produção foi descentralizada para evitar acúmulos suspeitos. Uma fábrica produzia peças soltas, outra se encarregava da montagem e uma terceira as armazenava até receber uma ordem. Isso dificultava qualquer rastreamento direto. Em caso de inspeção, cada planta podia alegar ignorância sobre o uso final de sua produção. Era um sistema feito para compartimentar responsabilidades e reduzir o risco de exposição. Nesse mesmo ano, as autoridades impulsionaram a criação de clubes técnicos juvenis. Neles, jovens aprendiam princípios de física, construção mecânica e navegação. Embora à primeira vista fossem atividades recreativas, os instrutores eram selecionados por seus vínculos com a antiga estrutura militar. Muitos dos futuros oficiais do Terceiro Reich começaram sua formação nesses círculos, sem que o entorno suspeitasse. No sul da Alemanha, antigas linhas de produção foram reativadas em pequenas localidades onde o controle internacional era menos frequente. Várias cidades industriais que haviam sido centros-chave durante a Grande Guerra retomaram discretamente suas funções. As chaminés acendiam-se à noite e o ruído das máquinas era disfarçado com outras atividades. Tudo parecia normal.
mas na realidade estava sendo gestada uma reativação gradual da indústria bélica. Para 1924, a Alemanha havia construído uma rede eficiente de rearmamento silencioso. Sem recorrer a declarações oficiais, nem enfrentar sanções, havia recuperado grande parte de sua capacidade técnica, mantido seu pessoal capacitado e adaptado sua indústria para um eventual retorno à produção militar aberta. Tudo isso foi alcançado sem romper o protocolo. Cada passo foi dado com ambiguidade deliberada, aproveitando lacunas legais e a inércia dos aliados. A maquinaria permanecia ali, latente, aguardando o momento de ser reativada. Rearme diplomático. O método Stresemann, recém-nomeado chefe de governo, Stresemann dirigiu-se rapidamente a Deberitz para se reunir com os comandos do exército. Naquele momento, ele considerava as forças armadas como o único elemento estável dentro do país. O general Hans von Seeckt, rosto rígido e expressão imperturbável, era o responsável máximo pelo exército. Havia sido o arquiteto dessa nova estrutura militar e continuava a protegê-la com cautela. Recebeu o recém-nomeado chanceler com palavras formais, às quais este respondeu com destreza. Seeckt já o havia descrito anteriormente como um político habilidoso, embora sem intenção de se aproximar demais. Esse distanciamento inicial logo se transformou em oposição aberta. Essa fricção tinha raízes profundas. Refletia a rivalidade persistente entre o militar e o civil, além de diferenças pessoais. Seeckt opinava que os diplomatas não compreendiam o verdadeiro papel do exército e que suas ações poderiam prejudicar as forças armadas. Temia que um gesto equivocado complicasse a situação. Em mais de uma ocasião, opôs-se à ideia de envolver o Ministério das Relações Exteriores em decisões estratégicas. No entanto, Stresemann sabia que, para avançar, precisava estabelecer pontes com todos os setores. Decidiu então convidar o general para conversas reservadas, embora os encontros não suavizassem as posições. Em uma ocasião, Seeckt abandonou abruptamente uma reunião com o chanceler após um desacordo sobre temas militares. Apesar das tensões, ambos sabiam que precisavam de certa coordenação. No exterior, as potências observavam com atenção. A França mantinha o controle sobre certas zonas do oeste alemão e existia um clima de suspeita mútua. As inspeções continuavam ativas, buscando verificar se a Alemanha cumpria as restrições impostas após a guerra. Nesse contexto, Stresemann concentrou-se em conseguir acordos que permitissem normalizar gradualmente a situação. O primeiro passo foi restaurar as relações com outras nações. Impulsionou uma política que combinava a diplomacia com cautela, evitando provocações desnecessárias. Tentou, além disso, projetar uma imagem de cooperação perante os aliados. Propôs participar de conferências multilaterais e aceitou certas limitações como demonstração de boa vontade. Ao mesmo tempo, buscava modificar progressivamente as condições impostas. Com o tempo, conseguiu que algumas inspeções fossem canceladas. Isso não ocorreu imediatamente, mas sua persistência surtiu efeito. As pressões diplomáticas que exerceu deram origem a uma flexibilização gradual. A Comissão de Controle, encarregada de vigiar o cumprimento do desarmamento, começou a reduzir sua presença. Pouco a pouco, essa máquina de vigilância foi sendo desativada. Stresemann também soube aproveitar o contexto internacional. O medo do avanço do bolchevismo gerava uma nova dinâmica. Alguns governos ocidentais começaram a considerar a Alemanha como um contrapeso útil. Essa percepção facilitou certas negociações. Paralelamente, o governo alemão evitava confrontar abertamente as potências, mantendo um discurso prudente. Nesse jogo de equilíbrios, conseguiu que fossem aceitas propostas que antes teriam sido descartadas. Não o fez sozinho. Contou com colaboradores que compreendiam a importância de combinar gestos conciliatórios com objetivos claros. Cada passo era medido, evitando movimentos bruscos. Os compromissos firmados eram utilizados como plataformas para avançar em novas solicitações. Em 1925, as conversas de Locarno marcaram um momento-chave. A Alemanha aceitou reconhecer suas fronteiras ocidentais, o que gerou alívio entre seus vizinhos. Em troca, obteve um convite para integrar a Sociedade das Nações. Esse gesto, simbolicamente poderoso, permitiu-lhe ganhar presença no cenário internacional. Nesse mesmo ano, Seeckt deixou seu cargo. As tensões internas e as mudanças no panorama político o empurraram para a aposentadoria.
Sua saída não foi um triunfo para Stresemann, mas facilitou uma maior flexibilidade nas decisões estratégicas. Com uma nova geração de oficiais, o diálogo entre governo e exército tornou-se menos tenso. Paralelamente, o Tratado de Versalhes continuava limitando as capacidades militares da Alemanha. Não obstante, com a redução dos controles externos, surgiram novas oportunidades para reorganizar certas estruturas. O processo não foi imediato nem massivo, mas permitiu reativar lentamente áreas antes bloqueadas. Essa dinâmica marcou uma nova etapa no rearme indireto. À medida que os anos avançavam, a figura de Stresemann consolidava-se. Suas intervenções em fóruns internacionais eram acompanhadas com atenção. Sabia quando falar, qual tom usar e como gerenciar os tempos. Essa habilidade foi chave para obter concessões sem gerar alarme. Não se tratava de evadir os controles de forma abrupta, mas de erodi-los passo a passo. Em 1926, a Alemanha ingressou oficialmente na Sociedade das Nações. Foi um marco. Aos olhos do mundo, simbolizava a reintegração de um país antes marginalizado. Internamente, oferecia uma plataforma para apresentar novas exigências. O governo não desperdiçou essa oportunidade. A partir dessa posição, começou a pressionar para modificar cláusulas do tratado. A estratégia era clara. Apresentavam-se objeções específicas, apelava-se ao princípio da equidade e buscava-se demonstrar disposição para o diálogo. O objetivo era desmontar gradualmente a estrutura imposta após a guerra. Isso não se fazia com confronto direto, mas por meio de fórmulas legais. Essa via mostrou-se mais eficaz e menos custosa politicamente. Algumas potências, como a Grã-Bretanha, mostraram certa compreensão. Não queriam ver uma Alemanha humilhada, temendo que isso gerasse instabilidade. Essa percepção foi utilizada com habilidade pelos negociadores alemães. Cada avanço era apresentado como um passo rumo à paz duradoura. Essa retórica funcionou em diversos cenários. Enquanto isso, fortaleciam-se vínculos com outros países. Assinavam-se acordos bilaterais, abriam-se canais de comunicação e construíam-se redes de colaboração. Esses movimentos contribuíam para suavizar resistências. Cada gesto diplomático fazia parte de uma sequência mais ampla. Tudo era pensado para enfraquecer as restrições existentes. Por volta de 1928, o panorama era diferente do dos anos anteriores. O ambiente internacional mostrava menos rigidez. As conferências serviam como espaços para negociar ajustes. A Alemanha começava a recuperar certa autonomia sem romper formalmente com o que havia sido pactuado. Essa evolução não foi casual. Foi resultado de um planejamento meticuloso. Stresemann continuava à frente da política externa. Embora enfrentasse críticas internas, mantinha o rumo. Sabia que qualquer passo em falso poderia reverter o que havia sido conquistado. Por isso, evitava atitudes altissonantes, preferia os avanços silenciosos. Nisso residia sua eficácia. Cada modificação ao tratado era uma conquista cuidadosamente trabalhada. Nos últimos anos, sua saúde se debilitou. Ainda assim, continuou liderando as negociações. Até sua morte, em 1929, foi o rosto visível de uma estratégia que havia transformado a posição internacional da Alemanha. Sob sua condução, boa parte do aparato de vigilância foi desmontada sem gerar rupturas formais. Essa etapa marcou um ponto de inflexão. A diplomacia havia sido utilizada como ferramenta para reverter limitações. Os tratados, em vez de serem obstáculos fixos, tornaram-se instrumentos moldáveis. Essa lógica guiaria muitas decisões nos anos seguintes. Stresemann não viveu para ver as consequências, mas seu método deixou uma marca duradoura. Atletas armados, o camuflado do exército alemão. Entre 1930 e 1933, a cúpula militar alemã intensificou secretamente seus planos de rearmamento, enquanto no Ocidente predominava a inércia. Durante esses anos, o alto comando manteve firme sua protesto contra as limitações do Tratado de Versalhes. Os oficiais sustentavam que não se tratava apenas de um desacordo técnico, mas de uma questão de dignidade nacional. As diretrizes do Ministério da Defesa giravam em torno de manter ativos todos os meios possíveis para assegurar uma futura expansão do exército. O Estado-Maior operava sob a premissa de que a paridade armamentista deveria ser alcançada no momento oportuno e não antes. As ideias fundamentais se centravam em manter viva a capacidade de mobilização sem revelar abertamente os preparativos.
Os métodos de evasão se consolidaram em dois níveis. O primeiro consistia em evitar inspeções estrangeiras por meio de subterfúgios administrativos, ocultando registros e desviando recursos de forma encoberta. O segundo implicava o uso de associações civis de caráter esportivo como cobertura para treinamentos militares. Essas entidades, apresentadas como clubes de tiro ou ginástica, funcionavam como plataformas para instrução paramilitar sem chamar atenção. O Ministério do Interior colaborou indiretamente ao regulá-las de maneira ambígua, permitindo à Reichswehr vincular-se sem se comprometer oficialmente. Durante esse período, a relação entre os comandos militares e os setores socialistas se tensionou ainda mais. O exército acusava a ala esquerda de dificultar suas necessidades operacionais, enquanto os social-democratas viam com desconfiança qualquer tentativa de expansão armamentista. Os debates no parlamento refletiam uma desconfiança mútua. A Reichswehr manobrava cuidadosamente para manter influência política sem desencadear um conflito aberto com o governo. A estratégia consistia em projetar uma imagem de obediência institucional, mas com margem de manobra suficiente para continuar fortalecendo seu aparato interno. Em paralelo, as camadas mais profundas de planejamento mobilizador continuavam se desenvolvendo. Equipes técnicas e estrategistas elaboravam cenários de guerra futura, contemplando a capacidade logística, o transporte de tropas e a distribuição de recursos. Cada simulação era realizada em estrita confidencialidade, com documentos classificados que circulavam apenas entre círculos reduzidos. Apesar da vigilância internacional, a Reichswehr avançava na articulação de um sistema bélico integral. Este plano, de múltiplas camadas, considerava desde as comunicações até a cadeia de suprimentos, tudo sem se delatar. Ao mesmo tempo, o chanceler Brüning enfrentava desafios tanto econômicos quanto políticos. De sua perspectiva, o rearmamento não deveria ser abrupto nem desafiador. Pelo contrário, deveria seguir um ritmo controlado que não desestabilizasse a imagem externa do país. Para isso, propôs ajustar os orçamentos e alinhar os objetivos militares com os parâmetros aceitáveis pelas potências estrangeiras. No entanto, os desacordos entre sua administração e os altos comandos militares eram constantes. Enquanto ele buscava preservar a negociação internacional, os generais priorizavam a recuperação de uma força ofensiva real. A Conferência sobre o Desarmamento, proposta pelas potências ocidentais, gerou discussões dentro do aparato alemão. A questão-chave era qual posição adotar. Alguns setores defendiam uma postura intransigente, rejeitando qualquer limitação adicional. Outros sugeriam uma participação tática para ganhar tempo e estudar as intenções do restante dos países. Em qualquer caso, a tática de evasão não foi interrompida. Pelo contrário, utilizou-se o quadro diplomático como escudo para continuar ampliando as capacidades clandestinas. O custo do rearmamento foi outro ponto de atrito. Relatórios internos revelavam que os gastos crescentes ameaçavam exceder os recursos disponíveis. O Ministério das Finanças alertava sobre as repercussões fiscais, enquanto os chefes militares pressionavam por mais fundos. Orçamentos paralelos e mecanismos opacos de financiamento foram elaborados. Algumas rubricas eram camufladas sob conceitos civis, permitindo canalizar dinheiro para projetos reservados sem levantar suspeitas. A engenharia contábil foi crucial para sustentar o crescimento militar sem provocar reações imediatas no exterior. Outro aspecto essencial foi o desenvolvimento de atividades esportivas com conteúdo militar. Sob o nome de Wehrsport, organizaram-se eventos de treinamento físico que, na realidade, serviam como pretextos para práticas de combate. Essas atividades eram promovidas por associações afins ao nacionalismo que contavam com o respaldo tácito do Estado. A fronteira entre o civil e o militar tornou-se deliberadamente difusa. Nesses espaços formavam-se quadros juvenis que posteriormente poderiam ser integrados em estruturas mais formais do exército. As organizações conhecidas como Wehrverbände também desempenharam um papel importante. Esses grupos, que operavam com uma estética patriótica, funcionavam como reservas estratégicas. Sua existência era tolerada pelas autoridades, desde que não comprometesse o equilíbrio político interno. Através delas, a Reichswehr assegurava uma fonte adicional de pessoal treinado. Assim, o rearmamento avançava não apenas dentro dos quartéis, mas também em múltiplos âmbitos da vida civil.
Em meio a essas dinâmicas, o governo de Brüning chegou ao fim. Sua queda se deveu a múltiplos fatores, incluindo a pressão de grupos conservadores e a impaciência do próprio exército. A saída de cena do chanceler deixou um vazio que os comandos militares souberam aproveitar. Com menos obstáculos políticos, puderam acelerar seus planos sem precisar negociar constantemente com um poder civil hostil. O caminho para uma reestruturação mais agressiva das forças armadas ficou então muito mais desimpedido. Enquanto isso, na França e no Reino Unido, sinais do rearmamento alemão começavam a ser detectados. Serviços de inteligência e diplomatas informavam sobre atividades suspeitas. No entanto, as reações eram mornas. Em Londres e Paris predominava uma mistura de incredulidade e passividade. Alguns relatórios alertavam sobre o risco de um ressurgimento militar alemão, mas eram minimizados ou ignorados. As prioridades políticas internas e o temor de novas tensões limitavam qualquer ação efetiva. O nome do general von Sicht continuava a ser evocado com inquietação. Embora já não estivesse em funções, seu legado influenciava a percepção estrangeira do exército alemão. Seu modelo de organização e sua visão estratégica ainda eram considerados vigentes. Em círculos britânicos, a figura de Sicht era associada a um rearmamento meticuloso e silencioso, alimentando suspeitas sobre os movimentos atuais da Reichswehr. No entanto, a falta de provas conclusivas impedia uma resposta clara. A análise britânica da situação estava marcada por uma série de esperanças e temores. Por um lado, confiava-se que a crise econômica manteria a Alemanha contida. Por outro, temia-se que qualquer pressão externa pudesse desencadear uma reação nacionalista ainda mais intensa. Essa ambivalência levou a uma política externa ambígua, combinando gestos de cooperação com gestos de advertência. Na França, em contrapartida, a preocupação. Enquanto isso, a situação econômica britânica atravessava um período complicado. A recessão afetava a capacidade do Estado de sustentar projetos militares em grande escala. As prioridades estavam em outro lugar. Dentro do Tesouro Britânico, discutia-se se era viável planejar em termos bélicos. Alguns funcionários propunham avaliar os riscos a partir de uma perspectiva fiscal, enquanto outros defendiam manter um perfil baixo no âmbito internacional. Essa tensão se traduzia em uma falta de estratégia clara frente à Alemanha. Nesse vazio, Berlim encontrava margem para seguir sua ascensão sem enfrentar oposição direta. Assim, entre 1930 e 1933, o rearmamento alemão se consolidou em múltiplas frentes enquanto o Ocidente observava em silêncio. As decisões tomadas durante esses anos estabeleceram as bases do que estava por vir. E o que viria, ninguém mais poderia deter. Hitler, desencadeado, nasce a Wehrmacht. Apenas consolidou seu poder, o novo governo transformou o ocultamento em doutrina oficial. O antigo sistema de evasão, que durante anos havia contornado inspeções, foi substituído por uma legalização total. Os planos já estavam preparados. Bastava uma ordem para que o exército saísse da sombra. Com Hitler no comando, a transição foi imediata e as limitações do tratado deixaram de ter efeito real, embora ainda se fingisse respeito perante as potências estrangeiras. O primeiro passo foi conservar a experiência e a infraestrutura acumuladas. As instalações criadas durante os anos de rearmamento oculto não foram desmanteladas. Ao contrário, foram ampliadas. As fábricas camufladas foi permitido operar abertamente. As empresas vinculadas ao armamento, antes encobertas por sociedades de fachada ou acordos internacionais simulados, começaram a trabalhar sem se esconder. Muitas retomaram os contratos com o Estado que haviam sido cancelados com a queda da monarquia, e outras surgiram com novas funções adaptadas ao contexto político. O pessoal-chave também foi mantido. Os oficiais que haviam operado na sombra foram promovidos. Aqueles que conheciam os métodos de elisão tornaram-se instrutores dentro da nova Wehrmacht. As unidades que antes treinavam sob nomes falsos ou em países estrangeiros como a URSS voltaram para a Alemanha. A aviação secreta, que operava com cobertura civil ou a partir de bases soviéticas, foi reorganizada sob um comando visível, embora ainda não declarado oficialmente como Força Aérea Militar.
O movimento seguinte foi estabelecer uma base legal nacional que sustentasse as ações do regime. Foram aprovados decretos que invalidavam as restrições do tratado dentro do território alemão. A doutrina oficial declarou que a Alemanha tinha o direito de se defender como qualquer outra nação. Essa narrativa foi adotada por todos os meios de comunicação sob controle estatal. A propaganda interna insistia que o rearmamento era uma necessidade de sobrevivência, não uma provocação. Enquanto isso, os representantes diplomáticos alemães negavam qualquer violação aos acordos em reuniões internacionais. Paralelamente, começou uma campanha coordenada para ampliar o número de soldados. Os limites de pessoal que o tratado havia imposto foram ultrapassados sem que se escondesse. O exército passou de 100 mil efetivos para várias centenas de milhares em um curto espaço de tempo. As academias militares foram reabertas e novas instalações foram construídas em diversas regiões. Os cursos de formação acelerada se multiplicaram e o tempo de instrução foi reduzido para poder incorporar mais recrutas. A estrutura administrativa também foi reformada. Foram criados ministérios técnicos encarregados de articular o crescimento armamentista. Os antigos departamentos dispersos que operavam em segredo foram integrados em organismos centralizados sob a supervisão direta do novo poder executivo. A produção de armas, o treinamento, a logística e a estratégia deixaram de ser compartimentos estanques e começaram a se coordenar em função de um plano geral supervisionado pelos altos comandos. Ao mesmo tempo, foram retomados e aperfeiçoados os programas tecnológicos que haviam começado na clandestinidade. A aviação recebeu prioridade. Foram investidos recursos no desenvolvimento de novos modelos e na formação de pilotos. Os aparelhos que até então eram construídos para uso civil ou exportação foram redesenhados com capacidade militar. A indústria aeronáutica foi fortalecida, as pistas ampliadas e foram estabelecidos centros de teste com acesso restrito. A artilharia pesada, por sua vez, passou a ser uma das áreas mais controladas. Foram retomados projetos anteriores que haviam sido descartados por medo de sanções e novos protótipos foram encomendados. A colaboração entre o Estado e os fabricantes permitiu acelerar os prazos de entrega. Os relatórios técnicos eram armazenados em escritórios especiais e circulavam apenas dentro de um circuito fechado. Cada canhão, tanque ou sistema de comunicação era considerado parte de um mecanismo maior que devia se encaixar no esquema geral de preparação militar. Outro dos aspectos foi a restauração da disciplina na tropa. Foi imposta uma normativa rígida que regulava desde a apresentação pessoal até os horários. As faltas menores eram punidas com sanções graves. Buscava-se evitar qualquer indício de desordem ou relaxamento que pudesse enfraquecer a imagem de força. Em cada quartel exigia-se obediência absoluta. As cerimônias militares se multiplicaram e o uniforme voltou a ocupar um lugar central na vida pública. As organizações juvenis desempenharam um papel essencial no processo. Desde idades precoces, crianças e adolescentes eram instruídos em exercícios físicos, formação básica em armas e noções de estratégia. Esses agrupamentos atuavam como viveiro para o exército regular. Suas atividades eram supervisionadas por instrutores provenientes da antiga Reichswehr e seguiam um planejamento detalhado. Aos que se destacavam, oferecia-se acesso direto à formação militar superior. As relações com outras potências durante este período foram manejadas com uma mistura de evasivas e declarações ambíguas. A Alemanha respondia às acusações com documentos técnicos ou notas diplomáticas cuidadosamente redigidas. Negava-se a existência de violações aos tratados enquanto se apresentavam cifras ou disposições legais internas. As visitas de observadores eram guiadas por roteiros pré-estabelecidos e as verdadeiras capacidades ficavam fora de seu alcance. Em 1935, deu-se o passo definitivo. Anunciou-se publicamente o restabelecimento do serviço militar obrigatório. Já não se tratava de uma expansão encoberta nem de medidas defensivas argumentadas como excepcionais. Esta decisão foi apresentada como irreversível. No mesmo anúncio, revelou-se que a nova força armada passaria a ser denominada Wehrmacht, substituindo oficialmente a Reichswehr. A medida surpreendeu as potências europeias, mas não provocou uma resposta imediata. Pouco depois, tornou-se oficial a existência da Luftwaffe.
Esta aviação, que durante anos havia operado sob estruturas civis ou no exterior, foi declarada como ramo autônomo. Apresentaram-se seus comandantes, sua capacidade de combate e sua função dentro da doutrina nacional. A frota aérea cresceu rapidamente. Os aparelhos fabricados em segredo durante a década anterior foram adaptados e colocados em serviço. Novos pilotos eram treinados todas as semanas. O rearmamento naval também avançou. Reativaram-se estaleiros e foram projetados modelos que superavam os limites de tonelagem acordados. Os testes eram realizados em instalações protegidas, com acesso limitado mesmo dentro do próprio exército. A frota começou a incorporar destroyers e submarinos com autonomia estendida. O desenvolvimento desses elementos era justificado como parte de uma estratégia marítima defensiva, mas os registros internos indicavam uma expansão com fins operacionais. A ruptura do Tratado de Versalhes foi um processo lento e calculado. Em Berlim estudava-se cada passo antes de agir, medindo as reações de Londres e Paris. As respostas nunca passaram de simples comunicados. Aquela tibieza bastou para confirmar que o terreno estava livre. Desde então, a maquinaria do novo exército deixou de se ocultar e avançou sem freios. Hitler utilizou cada passo como validação interna. A propaganda apresentava esses feitos como símbolos de uma nação recuperada. As imagens de soldados marchando por Berlim, de caças sobrevoando concentrações massivas, de fábricas operando dia e noite, eram difundidas em todos os meios. A narrativa oficial falava de unidade, força e destino. Na realidade, tratava-se de uma operação logística enorme que substituía um exército limitado por uma estrutura militar moderna, projetada para o conflito. A comunidade internacional, limitada a protestos formais, permitiu que o regime atuasse sem resistência. Em 3 anos, a Alemanha havia transformado o disfarce em lei e a sombra em estrutura oficial. Cada documento, orçamento e arma se integrava agora na engrenagem de um exército em expansão. Ao chegar a 1936, a mudança era irreversível. O exército do Reich já não tinha relação com a estrutura limitada imposta em 1919. Os tratados continuavam sendo mencionados, mas apenas como referência histórica. As instituições militares alemãs funcionavam a plena capacidade. A diplomacia internacional, lenta e fragmentada, não pôde reverter o processo. O que durante anos havia sido planejado na sombra, agora marcava o pulso de um país preparado para a guerra, o motor do Reich, Krupp e a economia de guerra. Em 1936, as fábricas do Ruhr foram ativadas com uma intensidade que não se via desde os dias da Grande Guerra. Alfred Krupp supervisionava pessoalmente cada contrato, cada entrega, cada protótipo. Além disso, percorria sem aviso prévio os laboratórios metalúrgicos do complexo principal em Essen, onde se experimentava com novas durezas. As instruções eram orais e as entregas cronometradas. A empresa assumia novos compromissos com o regime, reforçando vínculos que vinham sendo construídos há anos. As visitas de Speer tornavam-se cada vez mais frequentes, enquanto os técnicos aceleravam testes e montagens. As linhas de montagem produziam sem pausa, incluindo artilharia de longo alcance, munições especiais e peças de blindagem. Os escritórios administrativos mantinham registros detalhados de cada tonelada de aço, cada minuto de produção e cada trabalhador contratado. As oficinas escondidas em Essen duplicaram seu quadro de funcionários, embora os registros oficiais falassem apenas de simples ampliações civis. Na realidade, sob tetos discretos, eram montados componentes para o novo Panzer III, com ligas tratadas por processos químicos não divulgados. Os planos circulavam em envelopes lacrados, assinados por pessoal com autorização direta de Berlim. Paralelamente, Adam Tooze registrava como o plano quadrienal dirigido por Göring havia disparado a alocação de recursos. Desde 1936, os números do Reich refletiam uma mudança absoluta em direção à economia de guerra. A produção de aço dobrou em 3 anos e o carvão abastecia fornos que não paravam nem à noite. As cotas de exportação foram reduzidas ao mínimo, enquanto o Ministério da Economia aprovava subsídios para refinarias-chave. Nos balanços internos, os gastos dedicados a fábricas sob controle militar eram deliberadamente omitidos.
Entre 1936 e 1938, a coordenação entre os departamentos do Ministério do Armamento e as instalações da Krupp foi total. As solicitações chegavam por canais internos, codificadas, indicando quantidades exatas, tipo de uso e data de entrega. A engenharia dedicava jornadas inteiras para redesenhar modelos antigos. Os testes eram realizados em condições simuladas de combate. Se alguma peça falhasse, o relatório era enviado diretamente a Berlim, sem passar pela direção-geral. Enquanto isso, os dados coletados por TUS confirmavam que, desde aquele ano, os gastos com defesa já superavam 20% do PIB. Os gráficos internos do Reich indicavam um crescimento forçado em setores-chave, principalmente armamento terrestre, aviação e logística ferroviária. Os impostos sobre produtos de consumo interno aumentavam paralelamente para financiar esse ritmo. As rações de alguns alimentos foram discretamente reduzidas, sobretudo em zonas operárias, embora a propaganda apresentasse isso como ajuste produtivo. Em 1937, a fábrica de Magdeburgo recebeu instruções para modificar sua linha e fabricar partes para lançadores múltiplos. Não houve registro oficial. Os técnicos foram selecionados pela lealdade, não pelo mérito. Os documentos assinados por Alfred usavam linguagem neutra, sem referências militares. Paralelamente, o próprio Alfred visitava outras fábricas fornecedoras, assegurando que todas as entregas fossem sincronizadas. Nenhum atraso era aceitável e qualquer desvio era penalizado. Naquele mesmo ano, os relatórios econômicos do Reich mostravam desvios orçamentários controlados. Embora o déficit fosse evidente, as projeções justificavam o ritmo de gastos. Os empréstimos internos cresceram com o respaldo de títulos secretos que não figuravam em nenhuma contabilidade pública. Algumas universidades técnicas foram intervenientes para colaborar diretamente com o desenvolvimento armamentista, embora mantivessem a fachada de pesquisa civil. Vários professores passaram a depender do Escritório Central de Planejamento. Nos escritórios da Krupp, os engenheiros desenvolviam mecanismos de recarga mais rápidos. Os testes eram enviados diretamente ao alto comando. Nenhuma melhoria ficava sem aplicação. A eficiência era fundamental, e todo protótipo devia passar nos testes sem falhas. Nas fábricas menores, subordinadas a Essen, as jornadas duplas se multiplicaram. Os trabalhadores recebiam bônus em espécie, muitas vezes na forma de vales que só podiam ser usados dentro do sistema fechado do consórcio. Em 1938, Alfred reestruturou completamente a cadeia de suprimentos. Contratos com siderúrgicas menores foram cancelados e substituídos por acordos diretos com fornecedores controlados pelo Estado. As cláusulas de confidencialidade eram absolutas. As entregas eram feitas à noite, sob vigilância armada. Em alguns casos, os transportes usavam rotas secundárias para evitar controle fiscal. Os números reais de produção circulavam apenas entre 3 pessoas, Alfred, seu diretor técnico e um elo do ministério. Durante o mesmo ano, as reservas do Banco Central foram redirecionadas para projetos concretos de rearmamento. O ouro foi transferido em operações internas que não deixaram rastros visíveis. Alguns edifícios foram expropriados para instalar oficinas auxiliares. As seguradoras participaram com apólices especiais que excluíam danos por sabotagem. Nenhuma fábrica podia parar sem autorização direta. Se houvesse falta de insumos, o Ministério intervinha para realocar estoques de outros setores. Em 1939, a maquinaria estava em seu ponto máximo. A produção de tanques, artilharia e munição superava todos os registros anteriores. As fábricas funcionavam a pleno e a margem de erro era nula. Alfred mantinha controle diário por meio de relatórios codificados. Os operários já não eram simples trabalhadores, mas parte de uma cadeia estratégica. A empresa havia se fundido com o Estado em uma rede sem separação visível. Cada soldado que receberia uma peça construída na Krupp era, naquele momento, uma engrenagem de algo muito maior. Protótipos do fim, a engenharia do terror. À medida que as frentes se estendiam por toda a Europa, uma rede de instalações ocultas tomava forma dentro do Terceiro Reich. Não eram simples fábricas, mas centros de ensaio, engenharia e montagem onde se concentravam os esforços mais avançados do regime em busca de superioridade tecnológica.
O objetivo não era construir armas convencionais, mas dispositivos capazes de alterar o curso do conflito através do assombro técnico ou da devastação inédita. Abaixo da terra, em instalações blindadas por quilômetros de rocha, começou a produção dos primeiros mísseis de cruzeiro da história. As V-1, conhecidas como bombas voadoras, não necessitavam de piloto e podiam ser lançadas desde plataformas fixas ou rampas móveis. Seu desenho era simples, mas eficaz, uma fuselagem compacta com asas curtas, uma ogiva de alto explosivo e um motor pulso-reator. Quando eram ativadas, voavam em linha reta até que o combustível se esgotava. Então descaíam com violência. Não eram precisas, mas semeavam o terror com seu som inconfundível e seus impactos aleatórios sobre áreas urbanas. As primeiras unidades foram lançadas contra Londres em 1944, mas seu desenvolvimento havia começado anos antes, dentro de hangares camuflados na densa mata do norte da Alemanha. Em paralelo, outro artefato ganhava prioridade, o foguete V-2, muito mais avançado que seu predecessor. Projetado para alcançar velocidades supersônicas e trajetórias balísticas, podia elevar-se até mais de 80 quilômetros antes de descer verticalmente sobre seu alvo. Ao contrário da V-1, era impossível detectá-lo ou interceptá-lo uma vez no ar. Seu impacto não vinha acompanhado de qualquer aviso, apenas uma explosão súbita. A direção do programa esteve a cargo de uma equipe reunida pela Wehrmacht, em colaboração com engenheiros civis e pessoal das SS. Entre eles, alguns 2 nomes mais ligados à futura corrida espacial, embora naquele momento estivessem focados em multiplicar o potencial destrutivo do Reich. O centro principal de desenvolvimento foi Peenemünde, uma base remota sobre o Mar Báltico, onde se construíram bancos de prova, plataformas de lançamento e túneis de instrumentação. Para ocultar o volume de pessoal e infraestrutura envolvida, recorreu-se ao uso sistemático de trabalho forçado. Milhares de prisioneiros foram transferidos de campos de concentração para fábricas subterrâneas, onde montavam peças sob condições extremas. Um dos complexos mais notórios foi Mittelwerk, escavado dentro de uma montanha e operado diretamente pelas SS. Ali, em turnos intermináveis, os reclusos manipulavam componentes explosivos sem proteção nem descanso. A taxa de mortalidade era tão alta quanto o ritmo de produção. Cada V-2 construída representava dezenas de mortes por exaustão, acidentes ou execuções sumárias. As cifras de fabricação aumentavam à medida que se aproximava o desdobramento operativo, enquanto os relatórios internos falavam de desempenho mecânico e eficiência logística, sem mencionar o custo humano. Na superfície, a propaganda oficial anunciava que uma nova arma mudaria o destino da guerra. Não se ofereciam detalhes, mas difundiam-se rumores de um projétil capaz de aniquilar cidades inteiras. Essa narrativa não se afastava muito de certos planos reais, como o desenvolvimento do canhão Dora, uma peça de artilharia ferroviária de mais de 80 centímetros de calibre capaz de disparar projéteis de 7 toneladas. Seu desdobramento requeria dias de preparação, múltiplos comboios logísticos e milhares de operários, mas, uma vez pronto, podia destruir fortificações a 20 quilômetros de distância. Foi utilizado no cerco a Sebastopol, onde pulverizou estruturas subterrâneas construídas com betão armado. Outras iniciativas não chegaram a operar em combate, embora se tenham desenvolvido até fases avançadas. Uma delas foi o míssil Rheintochter, concebido como defesa antiaérea, com projeto multi-etapa e orientação automática. Também foram concebidos modelos de armas acústicas e térmicas, cujo princípio era emitir ondas de pressão ou calor intenso para incapacitar unidades inimigas sem contato físico direto. Em vários casos, os experimentos não lograram resultados práticos, mas absorveram recursos consideráveis e mantiveram-se sob o mais estrito segredo. Em paralelo, executavam-se ensaios com aeronaves híbridas e planadores dotados de motores foguete que deviam alcançar altitudes superiores às disponíveis na aviação convencional. O objetivo era evitar a detecção por radar e atacar desde a estratosfera. Alguns testes incluíram modelos com cabine pressurizada e assentos ejetáveis. A maioria se estrelou durante os voos de prova, mas seus registros conservaram-se como base para desenvolvimentos futuros. No mesmo período, propuseram-se desenhos com rotores circulares, como os helicópteros Flettner,
que serviam como plataformas de reconhecimento ou transporte limitado em frentes secundárias. Os sistemas de guiamento representavam outro desafio-chave. Para os V2, foram adotados giroscópios estabilizadores e sensores de altitude, conectados a um computador analógico capaz de calcular trajetórias com margens de erro mínimas. Esse conjunto permitia atingir alvos a mais de 300 quilômetros com um desvio aceitável para fins estratégicos. Os cientistas alemães estudaram até sistemas de radiofrequência para modificar o curso do míssil em voo, embora esses dispositivos não tenham chegado a se padronizar. No caso dos VO-1, o temporizador mecânico determinava a duração do voo, o que implicava que cada lançamento dependia do cálculo exato do momento de corte do combustível. O ambiente de experimentação incluía uma rede de túneis, hangares e laboratórios onde eram registrados os dados de cada ensaio. Qualquer desvio era documentado com precisão e transmitido aos escritórios técnicos. Lá, os engenheiros ajustavam parâmetros e propunham variantes que eram testadas nos dias seguintes. A sequência podia se repetir dezenas de vezes antes de validar um projeto. Quando um modelo era aprovado, eram emitidas as ordens de fabricação para os centros industriais sob controle das SAS. Cada linha de montagem funcionava com disciplina militar, reportando diretamente à hierarquia do partido. Enquanto isso, no exterior, os serviços de inteligência aliados começaram a receber relatórios sobre a existência dessas armas. Espiões infiltrados na Noruega, Países Baixos e França transmitiam dados fragmentados sobre rampas de lançamento, movimentação de cargas e explosões anômalas. Em resposta, foram organizados voos de reconhecimento que confirmaram a construção de instalações camufladas em áreas florestais. Uma das maiores descobertas foi a base de Eperleques, no norte da França, projetada como ponto de partida para ataques massivos ao Reino Unido. Sua estrutura de concreto tinha mais de 5 metros de espessura e estava equipada com túneis ferroviários, depósitos de combustível e salas de controle. Em 1943, enquanto continuavam os ensaios do programa V2, algumas das instalações mais sensíveis já operavam a partir de locais fortificados. Sob colinas artificiais ou dentro de formações rochosas naturais, foram habilitadas estruturas com acesso restrito, ventilação autônoma e vigilância permanente. A entrada ocorria por passagens estreitas onde cada seção era controlada por pessoal armado. No interior, sem luz natural, eram soldadas peças, montados circuitos de ignição e testados mecanismos de propulsão. Todo o processo se desenvolvia com um ritmo constante e sob supervisão direta do aparato técnico do Reich. Ao mesmo tempo, outras frentes secretas tomavam forma fora da Europa. Da América Latina ao Pacífico, agentes alemães infiltravam-se em redes industriais, logísticas e acadêmicas para coletar informações ou sabotar suprimentos. Segundo documentos coletados por pesquisadores posteriores, houve missões específicas voltadas ao estudo de materiais radioativos, equipamentos de radar e métodos de camuflagem. No Panamá, os nazistas tentaram obter acesso indireto ao canal por meio de acordos comerciais com empresas neutras. Em universidades dos Estados Unidos, recrutavam estudantes alinhados ou docentes com contatos estratégicos. Cada operação seguia uma cadeia compartimentada em que os participantes ignoravam o objetivo final. Entre os projetos mais ambiciosos estava a possibilidade de desenvolver um artefato de fusão. Embora a Alemanha não contasse com a infraestrutura necessária para atingir esse objetivo no curto prazo, houve planos iniciais para reunir materiais e teorias em colaboração com cientistas estrangeiros. Foram explorados compostos químicos e ligas metálicas que pudessem atuar como iniciadores de reações em cadeia sem resultados conclusivos. Paralelamente, investigaram-se toxinas biológicas e agentes químicos com fins ofensivos. Alguns protótipos foram armazenados em instalações remotas sob supervisão direta do aparato de segurança nazista. Em vários momentos, a cúpula do regime revisou propostas para fabricar foguetes intercontinentais. O mais conhecido foi o projeto A9/A10, concebido para atingir a costa leste dos Estados Unidos a partir de plataformas situadas na Europa Ocidental. Embora nunca tenha passado da fase de design e testes parciais, envolveu a construção de modelos aerodinâmicos e ensaios de propulsão que posteriormente foram reutilizados por outros programas espaciais nas décadas seguintes.
Em 1943, quando a virada da guerra começava a inclinar-se para os aliados, a aposta tecnológica do Terceiro Reich atingiu sua intensidade máxima. Já não se tratava de antecipar o futuro, mas de tentar evitar a derrota por meio de uma solução milagrosa. O resultado foi um acúmulo de projetos incompletos, armas que nunca foram implantadas e laboratórios que acabaram evacuados ou destruídos. O Reich esotérico, armas do além. Enquanto a frente oriental desmoronava e as tropas aliadas avançavam pelo ocidente, vários departamentos alemães se voltaram para iniciativas que escapavam a todo o quadro convencional. Não se tratava de produzir em massa nem de melhorar protótipos já utilizados, mas de explorar caminhos que beiravam o irracional. Na primavera de 1943, o alto comando deu luz verde a uma série de investigações que até então haviam sido descartadas por inviabilidade técnica ou risco estratégico. O primeiro desses desenvolvimentos partia do chamado Projeto Glock, uma estrutura metálica encerrada no subsolo, cujo núcleo giratório abrigava um composto líquido desconhecido. O movimento de rotação forçada gerava pulsos eletromagnéticos de alta intensidade. Nenhum documento confirmava seu propósito final, mas os arquivos sugeriam que se buscava alterar campos gravitacionais em ambientes controlados. À frente do projeto encontrava-se um grupo reduzido sob a supervisão das SS. Seus técnicos operavam em instalações sem identificação visível e regiam-se por normas distintas das do restante do aparato militar. Entre os nomes vinculados a esses testes, aparecia um engenheiro com antecedentes na indústria aeroespacial, recrutado diretamente de Peenemünde. Vários operários faleceram durante as fases iniciais por causas não detalhadas. Relatórios posteriores mencionavam alterações celulares e desorientação após a exposição ao campo gerado. A localização dos túneis foi evacuada em 1945 sem deixar vestígios, e os arquivos foram retirados por unidades especiais do Reichssicherheitshauptamt. Paralelamente, outra frente menos documentada tomava forma nos Alpes bávaros. Ali ensaiavam-se estruturas projetadas para concentrar radiação solar com fins destrutivos. A esse plano chamou-se Sonnengewehr e consistia em um espelho parabólico de grande envergadura, teoricamente capaz de gerar uma coluna térmica visível desde a estratosfera. A engenharia necessária superava em muito a capacidade fabril da época, mas chegaram a ser construídos modelos reduzidos com fins de validação. Em certos ensaios, lâminas metálicas colocadas em linha reta refletiam o feixe concentrado para um ponto concreto, o que permitiu aquecer alvos à distância. Os relatórios técnicos advertiam sobre a instabilidade do sistema durante condições atmosféricas adversas. Mais ao norte, numa derivação tardia do projeto A4, desenhou-se uma arma fixa de longo alcance baseada em um canhão estriado com múltiplas câmaras laterais de ignição progressiva. Esse novo artefato, batizado de V3, utilizava um sistema de impulsos sequenciais para acelerar o projétil dentro de um tubo estendido. Ao contrário das V1 e V2, não dependia de sistemas de voo autônomos nem requeria lançamento móvel. Foi construído em posição estática, com uma bateria orientada para o Canal da Mancha desde as instalações escavadas em Mimoieques, no norte da França. Os testes iniciais mostraram capacidade para superar os 160 km de alcance, embora com margens de erro significativas. O local, parcialmente destruído antes de seu emprego operacional, foi inspecionado por técnicos aliados ao final do conflito, e vários de seus componentes foram transferidos para laboratórios em Londres para análise posterior. Simultaneamente, o Reich canalizava recursos para projetos de origem não convencional. Um dos mais inquietantes foi dirigido por uma célula protegida por Himmler, que operava na fronteira sul do Terceiro Reich. Nesse centro, realizaram-se testes com campos acústicos de alta frequência. Tratava-se de construir emissores que, ao serem ativados, geravam ondas sonoras capazes de desestabilizar estruturas ósseas em seres vivos. Os documentos apreendidos incluíam planos de dispositivos montados sobre plataformas móveis. Alguns experimentos demonstraram que, ao amplificar certas frequências, provocavam-se convulsões em pequenos mamíferos a distâncias controladas.
O desenvolvimento não avançou além da fase de laboratório pela dificuldade de aplicar a técnica em ambientes de combate. Em 1944, o Serviço de Contra-Inteligência do Exército Vermelho interceptou materiais gráficos procedentes do setor da Silésia. Neles, apareciam esquemas que representavam esferas flutuantes de grande diâmetro, suspensas por anéis concêntricos. As análises iniciais não conseguiram determinar sua funcionalidade, embora as anotações nas margens falassem de movimento axial invertido. A unidade soviética encarregada do caso requisou o material e o remeteu ao Centro de Análise Técnica de Moscou. Os autores dos planos nunca foram identificados e sua procedência se perdeu após a queda de Berlim. Alguns desses esboços reapareceram décadas depois em arquivos privados expropriados na Polônia. Desde o oeste, os serviços britânicos localizaram uma instalação que continha silos fechados com portas blindadas e sensores térmicos. No interior, eram armazenadas cápsulas cilíndricas de um metal desconhecido, cuja composição química não correspondia a padrões habituais. Ao serem examinadas por peritos britânicos, descobriu-se que continham compostos com propriedades refletivas e alta densidade. Nenhum dos registros encontrados mencionava seu uso previsto, embora um documento referisse uma fase de dispersão aérea experimental. Os investigadores não conseguiram estabelecer se se tratava de armas, contêineres ou protótipos de transporte. Todo o material foi transferido para laboratórios de segurança sob supervisão direta de Londres. Por outro lado, a inteligência norte-americana detectou um conjunto de operações em torno de infraestruturas civis desmanteladas. Na região da Baviera, uma série de túneis antigos havia sido recondicionada com geradores de campo magnético de alta tensão. A finalidade dessas modificações não foi documentada com clareza, mas entre os equipamentos confiscados encontravam-se bobinas de indução, tubos isolantes e amplificadores de onda. Um dos investigadores que acessou o local sugeriu que estavam sendo realizados ensaios sobre transmissão sem fio de energia. Embora não houvesse confirmação oficial, as atas recolhidas na zona mencionavam provas coordenadas durante horas noturnas. A infraestrutura foi desmontada por completo durante o verão de 1945. Legado nas sombras. O que sobreviveu? Ao final da guerra, as estruturas do regime não colapsaram imediatamente. A maquinaria administrativa continuou ativa enquanto as forças aliadas avançavam. Nos últimos meses, a economia alemã funcionava de forma fragmentada, com zonas sob controle local e decisões tomadas sem coordenação central. O sistema ferroviário encontrava-se colapsado e as fábricas desconectadas de sua rede logística. Apesar do caos, certos setores industriais continuaram operando por inércia, alimentados por reservas ocultas ou circuitos autônomos de abastecimento. Nesse contexto, numerosos documentos técnicos, planos, modelos e protótipos foram escondidos deliberadamente. Alguns foram enterrados em minas, outros armazenados em instalações subterrâneas. A prioridade dos comandantes era impedir que informações sensíveis caíssem nas mãos soviéticas. Vários centros de pesquisa foram parcialmente desmantelados, transferindo componentes-chave para o sul do país. Alguns cientistas receberam ordens de permanecer ocultos até receber instruções. Outros se entregaram voluntariamente às autoridades norte-americanas na esperança de garantir proteção pessoal. Paralelamente, aceleraram-se operações de inteligência destinadas a identificar e capturar pessoal técnico e científico de valor estratégico. Os Estados Unidos elaboraram listas classificadas com nomes associados a projetos balísticos, nucleares e aerodinâmicos. Equipes especializadas percorreram as zonas ocupadas, interrogando antigos responsáveis por fábricas, universidades e unidades técnicas. Documentos capturados em Berlim revelaram redes de cientistas que haviam trabalhado em armas avançadas. Alguns nomes já eram conhecidos. Outros apareceram pela primeira vez nos arquivos confiscados. Enquanto isso, os soviéticos destacaram brigadas inteiras dedicadas à extração de maquinaria, engenheiros e tecnologias completas. Desde instalações industriais na Silésia até laboratórios na área de Leipzig, executaram-se ordens diretas de desmantelamento e transferência para território soviético.
Convoios inteiros partiram carregados com equipamentos militares, turbinas e componentes eletrônicos. Alguns técnicos alemães foram deportados junto com suas famílias, sob acordos informais ou ameaças de represálias. Outros integraram programas estatais com alojamento vigiado. Na zona ocidental, os norte-americanos lançaram a operação conhecida como Paperclip. A diretiva permitia recrutar cientistas do antigo regime, mesmo que tivessem tido vínculos com o partido. O objetivo era impedir que seus conhecimentos fossem aproveitados por Moscou. Sob nomes novos e perfis editados, muitos foram transferidos discretamente para bases militares norte-americanas. Foram-lhes atribuídos projetos vinculados ao desenvolvimento de foguetes, aviação supersônica e sistemas de orientação. Alguns ocuparam cargos de alto nível em centros de pesquisa federal durante os anos seguintes. Simultaneamente, os britânicos organizaram sua própria rede de interrogatórios. Utilizaram antigas instalações militares para isolar especialistas alemães e extrair informações técnicas mediante entrevistas contínuas. Alguns dos interrogados faziam parte da equipe original de Peenemünde. Outros haviam colaborado em setores como propulsão líquida, telecomunicações cifradas ou detecção aérea. Os dados obtidos alimentaram relatórios técnicos secretos utilizados pelo Ministério do Ar e pelo Departamento de Guerra britânico. Embora muitos dos cientistas não tenham sido integrados formalmente a projetos, seu conhecimento influenciou decisões posteriores de defesa. A economia alemã, enquanto isso, enfrentava um colapso completo. A moeda não tinha valor real, o comércio interno era mínimo e o escambo predominava. As autoridades de ocupação iniciaram auditorias para determinar quais recursos ainda estavam disponíveis. As fábricas que não haviam sido bombardeadas foram inspecionadas, e muitas delas passaram a ser administradas diretamente pelos aliados. Organizaram-se inventários técnicos, documentaram-se processos e iniciaram-se protocolos de intervenção sobre os equipamentos que poderiam ser reutilizados. Entre 1945 e 1946, foi implementado um programa de reorganização industrial sob controle estrangeiro. Durante esse processo, as tecnologias disponíveis foram classificadas segundo seu valor estratégico, possibilidade de transferência ou necessidade de eliminação. Parte dos dispositivos mecânicos e eletrônicos foi enviada a centros de avaliação. Outros foram desmantelados por ordem direta, enquanto alguns protótipos passaram a fazer parte de estudos reservados. As áreas de maior interesse incluíam metalurgia especializada, sistemas ópticos de precisão e processos de combustão avançada. Paralelamente, começaram a circular relatórios sobre projetos que não constavam em registros oficiais. Vários documentos conservados em escritórios pessoais de funcionários do regime mencionavam iniciativas em estágio inicial que nunca chegaram a ser completamente instaladas. Alguns apontavam para aplicações energéticas não tradicionais, outros para infraestruturas enterradas em zonas montanhosas. Esses relatórios, dispersos e fragmentários, foram revisados por equipes de contra-inteligência que buscavam pistas sobre redes de evacuação técnica ou dispersão de documentação classificada. Com o avanço das inspeções, foi detectado que certos grupos técnicos haviam conseguido deixar o país antes do colapso total. Alguns engenheiros cruzaram fronteiras com identidades falsas ou através de rotas logísticas usadas por outros quadros do regime. Houve registros de presença em regiões industriais da América do Sul, onde se integraram em empresas locais ou permaneceram sem atividade visível. Os serviços de inteligência mantiveram acompanhamento indireto sobre vários deles, sem proceder a intervenções formais na maioria dos casos. Enquanto isso, em Nuremberg, iniciou-se o processo de desmontagem legal do aparato institucional do Reich. Nos julgamentos, foram apresentadas provas que evidenciavam como o regime havia priorizado o investimento técnico acima das necessidades civis, canalizando recursos para desenvolvimentos que não respondiam a critérios defensivos imediatos. Foram analisados contratos, projetos de financiamento e vínculos entre responsáveis militares e cientistas. Alguns foram chamados a depor como parte da reconstrução judicial do modelo operacional do regime. Internamente, o impacto dessas revelações gerava tensão. A população civil enfrentava a devastação material,
enquanto se tornavam públicos os detalhes de tecnologias financiadas com fundos estatais. Em várias localidades, as autoridades de ocupação impulsionaram a destruição de símbolos, arquivos ou documentos que pudessem vincular empresas ou técnicos locais a programas especiais. Nesse contexto, buscou-se redefinir a relação entre conhecimento técnico e responsabilidade política. Durante 1947, as potências ocidentais ajustaram suas políticas sobre o manejo da propriedade intelectual alemã. Oficializou-se a transferência de patentes, modelos industriais e procedimentos de fabricação para entidades governamentais. Alguns designs foram incorporados a laboratórios nacionais sob convênios confidenciais. Outros foram comercializados por meio de empresas privadas com restrições legais específicas. Paralelamente, foram criados centros técnicos onde se replicavam processos industriais encontrados em território ocupado. Essas instituições operavam com pessoal misto e sob supervisão direta de agências do Estado. No bloco soviético, o acesso às tecnologias alemãs foi integrado a planos estruturais. Técnicos, ferramentas e instalações completas foram transferidos para zonas industriais da URSS. Foram criados institutos dedicados à adaptação de sistemas recuperados, muitos deles derivados de pesquisas iniciadas antes do colapso do Reich. Embora os avanços fossem apresentados como conquistas nacionais, os documentos internos refletiam uma forte dependência de materiais e esquemas técnicos alemães. Em 1948, o início da Guerra Fria provocou uma mudança na gestão desses recursos. Nos Estados Unidos, vários arquivos do programa Paperclip foram selados e os nomes dos participantes foram retirados dos registros públicos. Na União Soviética, fez-se o mesmo sob estruturas distintas. Limitou-se qualquer menção a colaborações anteriores com cientistas alemães. Foram promovidas versões oficiais que atribuíam todos os avanços ao esforço interno. Os cientistas que foram capturados ou transferidos para a União Soviética foram designados a projetos destinados a continuar o desenvolvimento de armas avançadas. Sob a direção soviética, essas equipes alcançaram progressos notáveis e, com a incorporação dos especialistas alemães, obtiveram seu primeiro sucesso nuclear em 1949, tornando a URSS a segunda potência atômica do planeta, logo atrás dos Estados Unidos. Parte desse feito deveu-se diretamente aos conhecimentos científicos obtidos do antigo programa alemão. Da mesma forma, o aproveitamento civil da energia nuclear nasceu como uma extensão de suas aplicações militares. Durante a década de 1950, foram investidos enormes recursos para transformar a energia atômica em uma fonte elétrica controlada. Em 1954, os soviéticos inauguraram em Obninsk a primeira central nuclear operativa do mundo. As potências ocidentais responderam rapidamente. Reino Unido e Estados Unidos colocaram em funcionamento suas próprias usinas nos anos seguintes, marcando o início de uma nova era tecnológica. A guerra submarina, por sua vez, representou outro campo decisivo no desenvolvimento militar do pós-guerra. No campo militar, os alemães também haviam alcançado uma vantagem considerável sobre seus adversários no desenvolvimento de submarinos. O modelo Tipo 21, última inovação de sua frota, participou muito pouco em combates, já que entrou em serviço nos meses finais do conflito. No entanto, ao término da guerra, muitas dessas embarcações foram capturadas e incorporadas às marinhas das potências vencedoras. Esses submarinos representavam uma revolução tecnológica. Podiam permanecer submersos por mais tempo, deslocar-se com maior velocidade debaixo d'água, recarregar seus torpedos rapidamente e oferecer melhores condições de habitabilidade à tripulação. Suas características eram tão avançadas que Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e Suécia tomaram como referência seu projeto para desenvolver a geração seguinte de submarinos, marcando o início de uma nova era na guerra naval. Mas nem todo o legado científico alemão esteve vinculado à engenharia ou à tecnologia. Houve um lado profundamente sombrio, os experimentos médicos realizados pelo regime nazista. Durante a guerra, médicos alemães submeteram prisioneiros dos campos de concentração a testes atrozes, exposição a armas químicas, vírus mortais e condições extremas, como hipotermia.
Na maioria dos casos, os sujeitos de teste morriam ou eram executados após os experimentos. Essas práticas careciam de qualquer fundamento moral ou científico e foram duramente condenadas quando vieram à tona após a guerra. Apesar disso, alguns dos dados obtidos, como os efeitos de agentes químicos ou das baixas temperaturas no corpo humano, foram posteriormente utilizados em pesquisas médicas. Até hoje, existe um profundo debate ético sobre se é legítimo empregar informações que nasceram de tais atrocidades. Por essa razão, nos conflitos armados que marcaram as décadas seguintes, os aliados políticos das grandes potências acabaram enfrentando-se com armas e veículos derivados diretamente da tecnologia alemã. Isso se refletiu claramente na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, onde grande parte do armamento provinha ou estava inspirado nos avanços obtidos pelos cientistas e fabricantes do Terceiro Reich. O equipamento capturado ao final da guerra foi distribuído entre os países aliados e seus governos satélites durante os anos da Guerra Fria. Assim, nos combates desse período era possível ver facções opostas utilizando armas de origem comum. A metralhadora MG-42, célebre por sua cadência de tiro, ou o fuzil de assalto Sturmgewehr 44, STG-44, considerado o primeiro fuzil automático moderno. Este último serviu de base direta para o projeto do AK-47, a arma mais produzida e difundida do planeta, símbolo de inúmeros conflitos do século XX. No entanto, nem todo o material militar foi reutilizado. O transporte de tanques, aviões ou veículos blindados da Europa para os Estados Unidos era tão caro que, em muitos casos, não valia a pena. Se o equipamento não superasse o desempenho dos modelos norte-americanos ou não oferecesse valor científico para seu estudo, optava-se por descartá-lo no oceano antes de correr o risco de que caísse nas mãos inimigas. Essa prática se espalhou entre os exércitos aliados, embora os Estados Unidos tenham sido os que mais a aplicaram. Após a guerra, o material bélico excedente foi tratado de formas muito variadas. Na ilha de Espírito Santo, Vanuatu, onde os americanos armazenaram grande quantidade de equipamentos, decidiu-se abandonar ali maquinário pesado, bulldozers, caminhões, guindastes, jipes e até tanques. O exército ofereceu vendê-los ao governo francês local por $6 a unidade, mas a administração francesa tentou esperar que os americanos partissem para obtê-los gratuitamente. Ao saber disso, os americanos preferiram jogar tudo no mar antes de deixar de cobrar. Durante dias, transportaram o material até um ponto costeiro e o afundaram, chegando até a detonar parte dele para garantir que ninguém recuperasse nada. Daí vem o nome popular de Million Dollar Point. Muitas embarcações capturadas sofreram destino semelhante, afundadas deliberadamente ou usadas como alvo em testes. Os aliados utilizaram alguns navios para provas de armas, incluindo explosões nucleares, com o objetivo de estudar a resistência do casco e o comportamento do material diante de detonações massivas. Toneladas de equipamento militar, desde armas pequenas e veículos até arsenais químicos, como gás mostarda, foram lançadas ao oceano. Grande parte desse legado permanece debaixo d'água, com os riscos ambientais que isso implica. Paralelamente, a partir de 1944, o regime nazista começou a esconder grande quantidade de armamento em depósitos subterrâneos por toda a Europa. A operação se inseriu na chamada Werewolf, Homem-Lobo. A ideia era que se as forças aliadas ou soviéticas ocupassem território alemão, células clandestinas desenterrarem esses esconderijos para organizar uma resistência, realizar sabotagens e dificultar a ocupação. Embora tenha havido alguns atentados e ações dispersas, o movimento nunca chegou a se coordenar de forma eficaz e não representou uma ameaça estratégica após a rendição. Apesar disso, os aliados e os soviéticos conheciam a existência desses esconderijos e dedicaram recursos para localizá-los. Muitos foram encontrados e seu armamento confiscado, mas ainda hoje surgem depósitos por acaso durante obras ou explorações, e centenas permanecem sem localização. Em suma, grande parte do armamento da Segunda Guerra Mundial foi destruída deliberadamente, afundada ou usada em testes, enquanto outra parte foi enterrada com a intenção de manter uma resistência futura. Muitas peças reapareceram em conflitos posteriores. Armas e designs alemães influenciaram equipamentos usados na Coreia e no Vietnã, e uma fração importante permanece ainda oculta sob a terra ou no fundo do mar.
Alguns caçadores de tesouros dedicam a vida a localizar deliberadamente esses depósitos ocultos de armamento nazista, considerados autênticas cápsulas do tempo. Muitos o fazem para doar os achados a museus ou simplesmente para incorporá-los às suas coleções privadas. Graças ao tipo de terreno, argiloso, compacto e com baixa umidade, grande parte desses objetos se conserva em condições surpreendentes, como se a guerra tivesse terminado há apenas alguns dias. Entre os achados estão armas, capacetes, uniformes, insígnias, documentos, munições e equipamentos pessoais que oferecem uma janela direta para o passado bélico europeu. No entanto, grande parte do material bélico, tanto do eixo quanto dos aliados, ficou abandonado em áreas onde a recuperação era impossível ou antieconômica. Nos desertos da Líbia e do Saara, por exemplo, centenas de tanques, aviões e caminhões permanecem hoje em locais conhecidos como cemitérios de guerra. O calor extremo e a secura do ar permitiram que muitos desses veículos se mantivessem em bom estado, tornando-se testemunhas silenciosas das batalhas travadas ali há mais de 70 anos. Algo parecido ocorreu na frente oriental, nas estepes russas. Durante as temporadas de chuva, os caminhos se transformavam em um mar de lama, obrigando os soldados a abandonar veículos atolados que ficavam irremediavelmente sepultados. Após o fim da guerra, ninguém se deu ao trabalho de resgatá-los e hoje permanecem imóveis sob a lama do que foi a União Soviética. Atualmente existem até mesmo caçadores de tanques que se dedicam a recuperar, restaurar ou vender peças desses blindados históricos, uma atividade que combina história, comércio e aventura. Nas repúblicas soviéticas, onde a indústria ficou devastada, o armamento capturado também foi aproveitado de outra forma, fundido e reciclado como matéria-prima. Os metais dos tanques, canhões ou fuzis nazistas foram reutilizados para reconstruir a infraestrutura civil e fabricar novas armas durante a Guerra Fria. Por sua vez, milhares de peças originais, armas, uniformes, medalhas e veículos foram preservadas em museus de toda a Europa. Hoje, essas coleções permitem educar e recordar, mostrando como foi a maquinaria de guerra que marcou o destino do século XX. Em países como Alemanha e Itália, além disso, é comum ver recriações históricas que representam as batalhas mais significativas da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de conscientizar e manter viva a memória de um dos períodos mais sombrios da humanidade.